Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou de Minas Gerais. Então é o seguinte, eu fiz no canal dois vídeos mostrando um manejo em enxames que não desenvolviam. O que acontece? Eu fiz o vídeo 1, vídeo 2, agora eu estou fazendo a parte 3, eu vou fazer aqui em casa mesmo, não vou na apiária porque está chovendo muito, então fica meio complicado. A gente está mexendo debaixo de chuva e esse vídeo vai ser praticamente teórico. O que acontece? A gente vai estar falando o que aconteceu com aqueles enxames, quais foram os motivos que eu levei a fazer aquele tipo de manejo. Assim, existem vários métodos para poder trabalhar. Eu sempre fiz isso nos meus vídeos. Não necessariamente método A, B ou C está errado ou certo. Todo manejo ele tem uma finalidade específica e talvez até alguma secundária. Tem a primária e a secundária. O que acontece? Cabe a gente avaliar qual manejo vai ser melhor para a situação da gente. Às vezes a gente vê muito nos comentários, agradecer o pessoal que tem comentado bastante, tem dado muita dica boa. Mas o que acontece? Às vezes a gente faz um manejo específico, faz aquele manejo, não é porque a gente não conhece outros manejos, e sim porque a gente optou em fazer aquele manejo nesse momento. O que acontece? Muita gente entra no WhatsApp em contato com a gente esclarecendo dúvida. Ah, Rafael, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me ajuda, me explica pelo amor de Deus como é que eu faço, meu enxame chameou, meu enxame foi embora, meu enxame não está puxando cedo, não está crescendo. O que eu sempre falo, gente, sem a gente conhecer o apiário, sem a gente ver as abelhas, sem a gente conhecer a região, não tem como a gente dar uma informação exata. A gente pode passar alguns métodos, a pessoa vai lá, escolhe o melhor que ela achar e usa. Então, assim, não adianta a pessoa querer comentar, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A pessoa não está aqui, a pessoa não sabe da realidade que a gente passa. A pessoa não sabe o tempo disponível que a gente tem para mexer, o dia que a gente tem para mexer, se tem florada, se não tem, o tanto que está entrando de néctar, de pólen, entendeu? O clima, então isso tudo vai favorecer. Então deixa eu explicar uma coisa, nesses enxames eu poderia ter feito diversos outros métodos, poderia. Mas o método que eu optei foi esse e tem os motivos. Por exemplo, eu poderia ter tirado quadros de cria e de alimentos de outros enxames e colocado neles. Isso é um ponto. Daria certo? Teoricamente sim. Mas eu já fiz isso e não funcionou. As crias nasceram, o enxame fortaleceu, depois ele enfraqueceu de novo. Ah, troca de lugar com uma mais forte. Eu poderia trocar esses enxames de lugar? Poderia. Mas tem um detalhe muito importante nessa história. Eu vivo de apicultura. O meu sustento da minha família vem de apicultura. Eu vou pegar um enxame forte em produção e trocar de lugar com um enxame ruim. Aí vai ficar dois que não produzem, porque eu conheço minha região, gente. Enxame meia boca aqui não dá mel. Ou você tem um super enxame para produzir mel, ou você não tem nada. Enxamezinho aqui com meia boca, né, que a gente fala aí, que as abelhas cabem só no ninho, numa melgueira, isso muito raro produz mel, não produz mel. Se você pegar um enxame que cabe num ninho, numa melgueira, na hora que vem a florada, ele vai encher a melgueira de cria, ou então vai enxamear. Se você colocar telescoidor, ele enxameia. Se você não pôr telescoidor, ele enche de cria. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com 3 melgueiras. A primeira é cria, a segunda costuma ser cria e mel. A cria nasce, ela completa de mel, e a terceira normalmente ela põe mel. Tem enxame que põe cria até nas 3 melgueiras, tudo bem. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar a telescoidora após a primeira melgueira. Às vezes eu faço isso, às vezes não. Eu não uso muito telescoidora, eu tenho algumas, faço só para alguns manejos mesmo. Então o que acontece? Trocar de lugar para mim não é uma opção nessa época, porque estamos em plena florada. Trocar de lugar é uma opção quando acaba a safra. Os enxames cresceram durante a safra, eles estão muito grandes e tem enxames que estão mais fracos. A safra acabou, você sabe que não vai entrar mais mel, você pode trocar de lugar, porque aí você vai equalizar os enxames. Aqui, até hoje, nesses acho que 6 anos que eu estou criando abelha, e mais os 2 anteriores, 3 que eu estudei apicultura, o que acontece? Eu não sei a época de safra até hoje. Aqui não tem como saber.
Nordeste, por exemplo, eu sempre converso com o Soélio Ribeiro, mando um abração aí, Soélio. Saudade da nossa conversa. O que acontece? Eu sempre troco ideia com o Soélio, porque o Soélio, para mim, é um cara simples, um cara humilde, e é um cara que conhece a apicultura dele, da região dele, a fundo. Então, assim, não adianta a gente ficar dando pitaco no trem dos outros. A gente sabe o que a gente passa. Eu vou ficar explicando Soélio, faz isso, faz aquilo. E ele já me fala o mesmo, que também não vai ficar querendo tipo assim, né? Me falar nada, porque ele não conhece a minha região. Então, a pessoa que entende a fundo a apicultura, ela enxerga isso. A apicultura vai de apiário para apiário. Não vou nem falar de cidade para cidade, vou falar de apiário para apiário. Eu tenho apiário aqui em casa e tenho apiário a 2 quilômetros. O manejo é diferente, a florada é diferente, o comportamento das abelhas são diferentes. Então, voltando para o assunto, o que acontece? O Soélio, sempre a gente conversa, ele fala o seguinte: Rafael, aqui é seca, não tem nada verde, a gente alimenta. Choveu, com 15, 20 dias já começa a encher melgueira de mel, dependendo até já tem melgueira cheia. Então, como ele sabe que vai ter produção quando chove? Aqui é o contrário. Aqui, se chover muito, não tem mel. Mas se chover pouco também, não tem. Aqui o que faz a produção é o equilíbrio entre seca e chuva. E, por exemplo, agora está chovendo demais. Os enxames mais fortes estão conseguindo buscar mel, os mais fracos não. Mas o que acontece? Se parar de chover e der 30 dias de sol, os enxames explodem de encher de mel. Os fortes, os fracos, é lógico, evidente, não vai ter carga, não vai conseguir carregar para encher melgueira. Mas então o que acontece? Se eu troco o enxame de lugar com o outro nessa fase e dá uma estiagem de 20 dias, aquele enxame que eu troquei de lugar não vai produzir, nenhum dos dois vai produzir. Ah, o que recebeu melgueira produz. Aqui não. Pode até ser, mas eu não vou arriscar. Agora, se esse enxame muito grande tiver precisando de trocar cera velha e ele estiver conseguindo puxar cera nova, porque não necessariamente o enxame é grande, ele consegue puxar cera. Não. Às vezes o enxame é um monstro. Você põe cera no ninho, fica lá 6 meses, ele não puxa. Principalmente se tiver com muita melgueira. E eu não vou tirar as melgueiras, porque se qualquer estiagem que der, está entrando mel. Então, assim, gente, é muito complicado. É muito complicado a gente avaliar essa situação do que fazer. Quando eu faço meus manejos, eu entendo que aquilo ali é o melhor para mim, não para quem está vendo o vídeo. Não para o meu vizinho, por exemplo. É para mim. Eu sei das minhas condições, eu não sei das condições de ninguém. Então, assim, é muito fácil a gente, às vezes, apontar soluções milagrosas quando a gente não está vendo o problema como um todo. A gente só vê uma parte, uma pequena parte do problema. Então, assim, esse vídeo eu estou fazendo para quê? Para abrir a mente do pessoal. Não adianta olhar os outros, olhar as outras pessoas, não adianta olhar professor. O professor, você tem que aprender diversos tipos de manejo com ele, para você escolher qual deles vai se adequar melhor à sua realidade. Então, se eu estou fazendo esse manejo hoje, tem gente que não concorda, isso aí é ruim. Daqui 2, 3 meses a minha situação muda, eu faço outro manejo completamente diferente. De repente, daqui 1 mês, 2, dá uma estiagem, eu começo a tirar favos de cria dos enxames fortes e colocar nos enxames mais fracos. Às vezes eu posso começar a trocar enxame de lugar um com o outro. Mas por quê? Porque acabou a florada, eu estou vendo que não vai entrar nada. Mas, igual eu falei, na minha região é muito difícil saber quando acaba e quando começa a florada. Nesses anos todos, só tem 2 meses que eu vi que realmente é difícil entrar mel, que é junho e julho. Mas mesmo assim entra um melzinho, tem ano que entra um melzinho amargo no ninho. O resto, gente, não tem, aqui não tem período de colheita, período de escassez, aqui o que vai mandar é chuva e clima. Choveu muito, não tem mel, choveu pouco, não tem mel. O que vai fazer o mel então? A chuva no momento certo para ajudar a florada. A gente aqui, tem mês aqui que eu já só fiquei 1 mês sem colher mel, sem entrar mel nas caixas, né? Quando eu falo colher, a gente colhe o mel hoje, mas não quer dizer que ele entrou tem 15 dias. Às vezes tem 2 meses, 2 meses atrás ele começou a entrar, demorou 60 dias para encher 2 melgueiras e eu colhi agora. Mas esse mel é de 2 meses anteriores, entendeu? Então, assim, quando a gente fala que entra todo mês, não quer dizer que a gente colhe todo mês. Às vezes deixa juntar. Porque também você colher mel de 15 dias é muito trabalhoso, de 30 dias é muito trabalhoso. Às vezes a gente colhe de 60, talvez deixa até 90. Então, assim, é complicado.
Então, pessoal, o que acontece? Outra coisa interessante também é a utilização de sobreninhos. Eu uso sobreninho, igual eu já falei, né? A minha centrífuga não é ideal para poder bater quadro de ninhos com mel, então eu evito. Mas eu acabo usando um sobreninho por questão de necessidade. O que acontece? Às vezes você abre o enxame, a situação do ninho dele está muito ruim. Ele está com a cera velha, não está um trem bacana. Você precisa de tirar alguns quadros para fazer a troca. Só que aqueles quadros tem crias, tem pólen, tem mel. Então assim, eu derreter aquilo, para mim não faz sentido eu matar a cria no quadro. Para mim também não faz sentido eu acabar com pólen nem com mel. O mel a gente distrai, mas se ele estiver aberto, eu não vou distrair mel aberto, eu não tenho utilidade para ele. Então o que acontece? Eu opto por colocar num sobreninho e colocar em cima de algum enxame, que ou vai fortalecer esse enxame, se for muita cria, e se tiver bastante mel, ele vai acabar de completar o percular, aí sim eu vou centrifugar e vou derreter essa cera. Dependendo, se o favo for novo e tiver bacana, eu centrifugo e devolvo ele para um outro enxame que precisa também. Mas então o que acontece, gente? A gente acaba fazendo esses vídeos tentando ajudar o pessoal que está iniciando, né? Não sei se a gente vai conseguir, porque a apicultura é muito complexa, é muito amplo. Então assim, eu vou estar a partir de hoje não, né? Vamos dizer assim, e agora eu estou com uma visão melhor sobre o canal e eu estou querendo estar postando mais vídeos, tá explicando mais de apicultura. Eu, minha esposa, tem o canal dela também, a Eusilene Fátima, ela sempre posta vídeo de apicultura, posta vídeo da vida da gente aqui na roça e tal. Quem puder dar uma passadinha lá, vou estar deixando o link aí embaixo na descrição. E quem quiser, dá uma moralzinha para nós lá e entra no canal dela. Mas aí o que acontece? A gente está com um plano de repente, para o futuro, abrir uma loja virtual para estar vendendo alguns produtos. Sempre o pessoal me procura perguntando sobre macacão, luva, a máquina de sachê e os quadros que a gente usa. Então o que acontece? Eu estou pensando em estar abrindo uma lojinha virtual e estar vendendo alguns produtos nessa loja. É lógico que a gente vai avaliar, né? Questão de custo-benefício, frete hoje é uma coisa que encarece bastante. Então assim, é um projeto mais para o futuro mesmo. E com a expansão que a gente está pretendendo para esse ano que vem, a gente está com um projeto de no mínimo dobrar a quantidade de enxames que a gente tem, de estar dobrando a capacidade da Casa do Mel, comprando maquinários melhores. Eu estou avaliando as possibilidades aí de estar trocando centrífuga, desoperculador, vou precisar de um descristalizador. Então assim, eu estou aguardando a inspeção que vai vir para a gente poder estar definindo qual equipamento a gente vai estar comprando. Então assim, a gente está pensando em adquirir uma caminhonete. Então assim, vai mudar muita coisa na vida da gente. E um dos motivos pela qual a gente está pensando na loja, que hoje uma parte do nosso sustento vem da feira, que a gente trabalha com feira vendendo o melzinho da gente lá. Então assim, de repente a gente está montando a loja virtual, nós vamos estar atendendo delivery aqui na região da gente, que é a região do Vale do Aço. Então assim, a gente está com projetos grandes e o canal vai ter tudo a ver com isso aí para estar divulgando esse nosso projeto. Então eu vou estar postando vídeo agora semanalmente, sem falta, de preferência a cada 2 ou 3 dias. Então assim, esses enxames que eu fiz, esse manejo vai continuar. Eu vou estar mostrando de perto, vou estar mostrando a revisão no apiário. De repente eu fiz esses manejos, mas não quer dizer que vai continuar assim. Eu posso mudar de ideia e semana que vem eu vou entrar com a alimentação mais pesada, ou então eu posso simplesmente desistir deles, achar que não compensa, porque igual eu falei, isso aqui é um negócio. A gente gosta do que faz, a gente ama as abelhas, mas infelizmente, primeiramente a gente vai ter que visar o lucro. Se uma coisa não compensa o tempo e o espaço e o dinheiro investido, às vezes é melhor largar para lá e depois a gente faz um enxame novo, faz uma divisão, arma uma caixa isca. A abelha tem disso, né? Então assim, eu vou ficando por aqui, que o vídeo já está ficando bastante grande. Eu vou começar a fazer vídeos menores, mais específicos, mais didáticos também. E é isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando mais, vamos estar explicando, deixa nos comentários. É igual eu sempre falo, as críticas construtivas são sempre bem-vindas. A gente está aí, está aprendendo também. Então assim, a gente aprende a cada dia. Às vezes uma pergunta de vocês nos motiva a estar pesquisando sobre aquilo e estar testando nos apiários. Então é isso aí. Por enquanto o vídeo vai ser esse. Semana que vem, eu acho que segunda ou terça-feira. Hoje é domingo, né? Domingão eu gravando o vídeo. A gente já deve estar indo no apiário, aquele que estava com os enxames fortes, que estava no meio do mato.
A gente vai estar indo lá, eu vou estar indo, vou estar dando uma revisão, vou estar olhando como é que foi a puxada de própolis e de repente colocar mais coletor de própolis nos enxames. Aí nós vamos estar fazendo um outro vídeo. Então até lá, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fica todo mundo com Deus.